indígenas e etc. Mais ainda, temos por princípio o respeito às crenças religiosas e tendências políticas de cada um de nós. Entre os maçons, encontramos católicos, espíritas, evangélicos, budistas, oposicionistas e situacionistas, com ou sem vinculação a partidos políticos. Porém, há séculos, deixamos de ser construtores de catedrais para sermos construtores sociais. Por isso, é impossível presenciarmos as escabrosas revelações trazidas a público por um respeitável brasileiro, Dr. Sérgio Moro, e uma equipe de patriotas que compõe o Ministério Público em todos os níveis, e a Polícia Federal, sem nos manifestarmos. Juramos defender nossa pátria contra agressões movidas contra ela e a corrupção desenfreada revelada nos escândalos recentes. Há mais por vir, além do famoso petrolão. Não só agride nosso amado Brasil, como é mácula que envergonha nossa história, infelizmente. Nossa bandeira jamais será vermelha! Nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira jamais será vermelha! Por isso mesmo, tal nódoa não deve nunca ser esquecida, para que as futuras gerações não repitam a negligência, má-fé, omissão, incompetência e descaso com a aplicação dos recursos que os brasileiros recolhem aos cofres do Tesouro Nacional, como hoje se constata em todos os escalões de seu desgoverno. Mas os golpes dados à ética não param na rapinagem posta em prática por quadrilheiros de seu partido e de partidos aliados. Vão mais além. Roubam-se toda a fé e esperança de um povo por meio de mentiras irresponsáveis num presente e futuro promissor desse país. Ah, como é que faz? É tanto crime que não cabe no cartaz. Ah, como é que faz? É tanto crime que não cabe no cartaz. Ah, como é que faz? É tanto crime que não cabe no cartaz. Devemos recuperar a memória. Há poucos meses, em suas promessas de campanha, diga-se de passagem, reprovável pela destruição de reputações e discursos mentirosos, aviltando os demais candidatos à presidência da nossa República, registramos o compromisso de queda de 18% nas tarifas de energia. Hoje, amargamos uma alta de quase 30%. Em média, nesses custos, a prometida queda nas taxas de juros foi desmentida pela sua elevação, que diminui o poder de compra de brasileiros, o grau de investimento de nossos sofridos empreendedores e devolve ao limbo da pobreza as milhões de pessoas que seu desgoverno diz ter tirado da miséria. Nossos pais nos ensinaram que mentir é muito feio, presidente. Achamos que seus pais não lhe devem ter dito tal frase. Se o tivessem feito, possivelmente a vergonha não lhe permitiria ocupar o mais alto cargo do funcionalismo público da nação. Repetimos, Sua Excelência é uma privilegiada funcionária pública. Traduzindo, sua função é servir ao povo e não vilipendiá-lo, mesmo que indiretamente, por omissão, conivência ou incapacidade de conduzir uma máquina estatal que Sua Excelência transformou em paquidérmica. Enfim, nada do que foi dito aqui é novidade. Acreditamos em sua capacidade de autocrítica, termo muito utilizado por seus pares de esquerda. O que queremos deixar claro é que tanto Sua Excelência quanto muitos parlamentares não tiveram competência de ouvir o clamor das ruas que bradamos em 13 de março próximo passado. Não é à toa que o mote das nossas manifestações é expresso pelo slogan: eles não entenderam nada. Vamos tentar ao máximo ser claros. Primeiro, o povo brasileiro não pediu pela reforma política, aliás extremamente tendenciosa, cujos termos foram tornados públicos. É necessária, isto sim, uma reforma de governo. Sua gestão está marcada pela marca recorde de 39 ministérios,
muitos deles criados para abrigar apaniguados de seu partido e de partidos aliados. Se o tamanho descomunal de seu desgoverno se revelasse eficiente, seria mais fácil de engolir. Ao contrário, o Estado hoje é comparável a um buraco negro que engole os recursos públicos no pagamento de regalias e benesses, folha de pagamento de um exército de comissionados, além dos profissionais de carreira, sem que haja devolução aos sofridos brasileiros que sustentam seus luxos na forma de serviços públicos e infraestrutura de qualidade. Segundo, o clamor popular que Sua Excelência não escutou pedia pela transparência da aplicação dos recursos nacionais, por meio do BNDES, em países mantidos por governos, em sua quase totalidade, ditatoriais. Será mera coincidência? Todos eles participam do clube denominado Foro de São Paulo, que reúne todos os partidos de extrema esquerda da América Latina e Caribe, além de organizações criminosas e terroristas como as Farc. Presidente, somos carentes de tais obras de infraestrutura aqui mesmo no nosso país, na nossa terra, e temos certeza de que isso é do seu conhecimento. Sem falar da necessidade de investimento em educação e saúde. Desconhecemos, porém, suas reais intenções. Mas não se dê ao trabalho de revelá-las. Não saberemos nunca se Sua Excelência está falando a verdade. Transparência! 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 Terceiro, não há necessidade, presidente, de que seu governo crie pacotes anticorrupção. Nosso país tem leis e constituição que prevêem e punem crimes de responsabilidade, crimes de peculato, crimes de corrupção ativa e passiva, crimes contra a República, crimes contra a traição e a pátria. Como é que faz? É tanto crime que não cabe num cartaz. Como é que faz? É tanto crime que não cabe num cartaz. Como é que faz? É tanto crime que não cabe num cartaz. O que é necessário é que seu partido desaparelhe o Poder Judiciário e limite seu Executivo e Legislativo. Lembre-se, presidente, seu partido não é o Brasil e o Brasil não se tornará nunca um único partido político. O povo brasileiro tem inteligência e discernimento suficiente para reconhecer que seu partido não tem um projeto de governo, mas um projeto de poder que via corrupção sistêmica, busca ocupar todos os espaços da administração pública. Enfim, presidente, não usamos até o fim desta carta o vocábulo presidenta para não agredir nosso vernáculo. Para sermos objetivos, confiamos no seu discernimento. Escute as vozes da nação. Execute sem mentiras de hora em diante o que o povo brasileiro exige que seja feito. Justiça! 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 Caso não seja ao seu alcance, em virtude de possíveis compromissos indeclaráveis, firmados com aliados escusos, põe em prática uma saída honrosa. Demita-se, renuncie, alegue problemas de saúde que merecem ser cuidados. Renúncia! 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 Renúncia já! Renúncia já! Renúncia já! Renúncia já! Renúncia já! Mentiras partidas de Sua Excelência não serão novidade. Será menos doloroso para o país e para a presidente que um processo de impeachment, recurso constitucional que detém a nação brasileira para afastá-la definitivamente da vida pública. Entre para a história pelo fato de ter reconhecido erros e incompetência para gerir o destino de milhões de compatriotas. Não permita que seu desgoverno chegue ao nível de aprovação zero. Gostaríamos de finalizar esta carta aberta com a expressão respeitosamente, mas isso é impossível. O povo brasileiro merece respeito e isso não nos foi dado. Em contrapartida, Sua Excelência perdeu todo o respeito que podíamos lhe dedicar. Respeito! 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 Respeito!
foi praticamente feito de última hora e a gente vê que uma adesão bem razoável pelo que a gente conseguiu fazer. Isso aqui começou na sexta-feira, deu tempo da gente se mobilizar, deu tempo da gente pegar e fazer as nossas camisetas, convidar toda a comunidade maçônica e alguns dos parentes. Agora o que eu queria convidar a todos é que nós saímos aqui em carreata até o Lago do Taboão, convidar a todos aqui presentes, aos irmãos, cunhadas, para que a gente vá até o Lago do Taboão, então, em passeata e a gente completar essa nossa manifestação. Meus irmãos, juntos nós somos muito fortes. É isso que a gente precisa. A maçonaria não só de Bragança, a maçonaria da região está aqui representada hoje. E a gente vai procurar fazer desse movimento um movimento que cresça cada vez mais e tenha cada vez mais adeptos. Uma salva de palmas a todo mundo aqui. E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer, estamos nessa tarde cívica na Praça Raul Leme, onde acompanhamos o movimento da maçonaria de toda a nossa região em prol da cidadania, da democracia, da liberdade. Ao meu lado, um dos mais renomados e consagrados advogados do nosso estado, Dr. Luciano Siqueira, também irmão da maçonaria, e que vem com todos os irmãos num chamamento à população, a toda a nação, para esse momento importante do nosso país, para esse importante momento em que sentimos estremecida a estrutura de poder. Fala um pouco para a gente como você vê o momento brasileiro, como você vê esse ataque às instituições e essa crise política, moral, institucional que se instalou no país, Luciano. Obrigado, Orlando. Na verdade, a gente tem uma confusão da figura do republicanismo na pessoa de um partido político. O republicanismo, ele caracteriza-se pela impessoalidade, pela diferença entre a res privada e a res pública. E o partido político que assumiu o poder desde 2002, atualmente ainda no exercício pelo fato da presidência de Dilma estar no seu segundo mandato, se aponderou das instituições, se aponderou de tal forma a se manter dentro de um projeto político de poder e não um projeto de Estado. Esse modelo se esgotou. Esses fatos que fizeram com que o partido se mantivesse no poder, ele de forma ilícita, estão vindo à tona por meio de uma investigação por parte de um outro poder do Estado, que é o Poder Judiciário, uma força do Ministério Público, a Polícia Federal, enfim, com reflexos na figura da Presidência da República. A maçonaria não poderia estar inerte a isso. A responsabilização da presidente ela é iminente e isso tem que vir ou por meio de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral ou por meio de um impeachment a ser julgado no âmbito do Congresso Nacional Brasileiro. Bom, nós temos aqui um momento muito delicado e isso tudo foi descoberto ao mero acaso, né? Foi um acaso a prisão de uma doleira que começou com a investigação e que demos a grande sorte de pegar um juiz como o Sérgio Moro, imparcial, honesto, pleno na sua atividade, pleno no poder do seu cargo, né? Que vem com a seriedade de propósitos, que vem defender exatamente o que você falou, os princípios republicanos, né? E temos ao largo também um partido que tentou se apossar do país. Tentou implantar aqui o que o mundo jogou fora, o que foi implantado na Venezuela, e nós vemos os nossos irmãos venezuelanos pagando um preço caro por ter admitido a ascensão daquele poder, né? As pessoas passando os mais primórdios e princípios básicos das necessidades e tentarem impor isso daqui. Agora, nós já vimos vários presidentes serem depostos, serem caçados, se suicidarem e tudo mais, e nada muda. Nosso país precisa de mudanças muito profundas em todos os temas. Você acha que, tirando uma vez que saia o PT do poder, os políticos brasileiros, e pior ainda, que nós temos ali um presidente do Senado também já indiciado, um presidente da Câmara, o parlamento contaminado de tal maneira que nunca vimos nada antes. Você vê a possibilidade de vir, num futuro próximo, essas mudanças profundas, como a autonomia da Polícia Federal, a reforma do Judiciário, a reforma política, a reforma tributária, a reforma da Previdência, né? Que isso muito se diz, sai governo, entra governo, que vai fazer,
nunca se fez. Porque, é claro, a partir do momento que se fizer essas